Olá, eu sou o JN e o repórter Ricardo irá trazer as notícias de hoje. Obrigado, JN. E vamos com mais uma notícia. Rasga o bico, Ricardo! Nos ajudem a divulgar esse canal. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Cerca de 2.000 pessoas se reuniram sob uma grande tenda branca na sexta-feira para um serviço privado de funeral ao pé de uma entrada de vidro, em forma de cruz de 40 pés na biblioteca Billy Graham, para homenagear o icônico evangelista que pregou milhões em todo o mundo. O presidente Trump e o vice-presidente Pence devem participar do funeral e cumprimentar em particular a família antes do serviço. Trump não espera falar, de acordo com o porta-voz de Graham, Mark Demos. O funeral, que começa ao meio-dia, será transmitido ao vivo no billygraham.org. Graham, que morreu em 21 de fevereiro aos 99 anos, foi homenageado esta semana no Capitol Rotunda. Milhares se alinharam para ver seu caixão e Trump e outros líderes políticos falaram em um serviço memorial para ele. Para o filho de Graham, Franklin, a honra do Rotunda de seu pai, uma primeira para um líder religioso, retornou a uma era anterior na América. Precisamos colocar Deus de volta ao governo, disse ele na quinta-feira. Precisamos de Deus de volta às nossas escolas. Precisamos de Deus de volta às nossas vidas diárias. Se fizermos isso, poderíamos ver uma cura espiritual em nosso país. Billy Graham é o primeiro líder religioso a mentir em honra no Capitólio do ZEUA. Alguns dizem que ele deveria ser o último. Durante a segunda metade do século XX, Billy Graham serviu como principal líder do evangelicalismo, que se tornou o maior corpo religioso nos Estados Unidos hoje. Um democrata registrado ao longo da vida, ele era um amigo e conselheiro de vários presidentes e conheceu a festa de 95 anos do Trump. Graham, que foi organizada por Franklin Graham. Enquanto Franklin Graham não endossou formalmente o Trump, ele apoiou a maioria de suas políticas. O reverendo Billy Graham prega em Oklahoma City em 2003, Amapá. Os membros da família de Graham jantaram com Trump e Pence na Casa Branca na quarta-feira, onde falaram sobre Graham e Trump fez perguntas sobre ele, disse Franklin Graham, que liderou a Billy Graham Evangelistic Association nos últimos anos à medida que seu pai envelhecia. Franklin Graham, 65, disse na quinta-feira que não há planos para criar qualquer nova fundação ou organização em homenagem a seu pai. Ele disse que líderes na organização evangelística estão considerando transformar a casa de seu pai em Montreat, Carolina do Norte, em um centro de retiro para líderes empresariais. Franklin Graham dará o endereço principal no funeral, e seus 4 irmãos também darão breves comentários. O funeral de sexta-feira, que será de cerca de 80 minutos, ocorrerá sob uma barraca de 28.000 metros quadrados, um retrocesso para a cruzada de Graham em 1949, em Los Angeles, que durou 8 semanas sob uma tenda. Essa cruzada, acreditavam os estudiosos, foi ponto decisivo para a explosão de Graham em popularidade. O caixão de madeira compensada de pinho de Graham com uma pequena cruz no topo foi feito por presos na penitenciária estadual da Louisiana onde ele pregou uma vez. O gravemarker de Graham, feito de pedra da Carolina do Norte, incluirá a frase pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Demos recusou-se a nomear políticos ou celebridades que pudessem participar do funeral. Os ex-presidentes Bill Clinton e George W. Bush, que ambos citam Graham como importantes em suas vidas espirituais, visitaram Charlotte no início desta semana para prestar seus respeitos. Bush disse que seu pai, George H.W. Bush, não conseguiu visitar por razões de saúde, e os ex-presidentes Barack Obama e Jimmy Carter não planejam participar do funeral, de acordo com o Charlotte Observer. Em 2007, Clinton, Carter e George H.W. Bush participaram da cerimônia de dedicação da biblioteca. A maior parte do serviço de sexta-feira foi planejada há uma década atrás por Graham e seu falecido amigo Cliff Barrows, morto em 2016. Mais de 100 delegados internacionais que representam tradições ortodoxas russas, ortodoxas, católicas e evangélicas devem participar. Michael W. Smith e a banda Gaither, músicos populares entre evangélicos, liderarão alguns dos hinos favoritos de Graham, incluindo Because It Lives. Após o serviço, Graham será enterrado em um jardim memorial na biblioteca ao lado de sua esposa, Ruth, durante um pequeno serviço que deverá incluir cerca de 200 membros da família. Durante sua vida, Graham regularmente apareceu em várias pesquisas de pessoas mais admiradas, mas ele teve seus críticos de pessoas da direita e da esquerda. Alguns cristãos fundamentalistas sentiram que ele não desenhava limites teológicos suficientes, e alguns teólogos sentiram que o evangelho que ele pregava era muito simplista.
Graham disse mais tarde em sua vida que ele deveria ter se afastado da política. Depois que as fitas apareceram em 2002 revelando que ele e o ex-presidente Richard Nixon haviam compartilhado visões antissemitas, Graham admitiu a chorar e a vomitar. Será que Billy Graham ficará assustado com os evangélicos hoje? Alguns observadores evangélicos se perguntaram abertamente se a estreita associação de Franklin Graham com Trump seria a aprovação de seu pai. Franklin Graham disse que seu pai votou nas últimas eleições, mas ele se recusou a dizer quem ele votou, dizendo que não importa porque as eleições acabaram e a América votou em Trump. Todos nós precisamos tentar apoiar o Trump o melhor que pudermos nas áreas que podemos, disse Franklin Graham. Não há nada de errado com nós apoiando candidatos que apoiem a liberdade religiosa, que apoiem os valores que consideramos muito queridos, disse ele. Franklin Graham disse que seu pai será conhecido por apoiar a integração racial e seu feroz ativismo anticomunista. Durante sua vida, Graham também chamou atenção para AIDS, fome, pobreza e ameaças ambientais. Se ele estivesse vivo hoje, seu filho disse, ele estaria falando contra o casamento do mesmo sexo e diria que os problemas de armas da América são um problema de coração humano. Em seus últimos anos, Graham distanciou-se do direito cristão mais orientado politicamente. À medida que alguns líderes evangélicos cresciam cada vez mais partidários, Graham procurou suavizar as fronteiras e ajudou a criar organizações que se concentrarão em evangelismo em geral. Mas alguns se preocupam que o evangelicalismo americano tenha derivado da direção que Graham quisesse. Como o cunhado de Graham, Leighton Ford, 86. Que pregou com Graham por 30 anos. A palavra evangélica refere-se a uma certa marca de política, disse ele, recostando-se em uma cadeira de couro em sua casa. Agora eu tenho que dizer, sou evangélico? Sim, mas eu tenho que defini-lo. A esposa de Ford, a única irmã sobrevivente de Jean Graham aos 85 anos, dará breves observações no funeral. Enquanto Graham instou os evangélicos a permanecerem civicamente envolvidos, ao contrário de alguns cristãos que preferiam ficar completamente fora da política, a Ford disse que pensa que Graham exortaria os evangélicos mais jovens a permanecerem fora da política partidária. Eu lembro dele dizendo que ele e sua esposa, Ruth, estavam no jantar com Lyndon B. Johnson e Johnson pediram seu conselho e Ruth chutou debaixo da mesa, disse Ford. Ruth tentou mantê-lo contido apesar de ter suas próprias opiniões. Atenção, por favor, nos ajudem a divulgar esse canal. Se inscreva no Nos ajudem a divulgar esse canal. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. O falecido Reverendo Billy Graham, na quarta-feira, recebeu um raro tributo dos principais líderes políticos do país sob o Capitólio Rotunda, com Donald Trump dizendo que a lendária figura americana mereceu ser reconhecida no lugar onde a memória do povo americano está consagrada. Aqui está o pastor da América, disse o orador da Casa Republicana, Paul Ryan, apontando para o caixão de Billy Graham sob o olho da cúpula, cercado por familiares, amigos, legisladores e um anel de pinturas dos fundadores da nação. Ele ministrou a todos os passeios, de alguns dos grandes cujas estátuas alinham este salão, Eisenhower, King, Ford e Reagan, aos cidadãos todos os dias que se alinham hoje a cumprimentar. Billy Graham em 2003. O líder da maioria do Senado, Mitch McConnell, acrescentou, o homem que reconhecemos hoje compartilhou o evangelho com mais pessoas, cara a cara, do que qualquer outra pessoa na história. Enquanto os líderes estavam ao lado do caixão, Donald Trump, que disse que seu pai era admirador de Billy Graham, estendeu a mão para tocar a madeira nua, e Ryan inclinou a cabeça. Donald Trump viabilizou uma homenagem mais tarde. Billy Graham morreu uma semana antes aos 99 anos. Cerca de 30 membros da família acompanham o caixão de Billy Graham em Washington, onde ele se tornou amigo dos presidentes de ambas as partes e aconselhou outros durante 7 décadas. O filho de Billy Graham, Franklin, tuitou uma foto na quarta-feira de membros da família carregando o caixão em um jato queimado com Samaritan's Purse, o nome de uma caridade de alívio cristão que ele preside. Billy Graham está de honra diante de um funeral na sexta-feira, perto de sua casa em Charlotte, Carolina do Norte. As entradas da rotunda estavam cobertas de tecido preto, e o caixão de Billy Graham descansava sobre um catafalque coberto de preto sob o teto e sua pintura. Apoteose de Washington. Embora ele conhecesse todos os presidentes desde Harry Truman, e aconselhou mais, Billy Graham ficou cauteloso com a política depois de Watergate. Ele estava mais perto de Richard Nixon,
mas depois disse que se sentia usado por ele. Em seus primeiros anos como pregador, Billy Graham expressou opiniões racistas e antissemitas, embora ele mais tarde pedisse desagregação e pediu desculpas por sugerir judeus controlados pela mídia. Bill Clinton lembrou ter visto uma das cruzadas de Billy Graham como uma criança, uma experiência profunda que se tornou mais incrível em sua vida. Billy Graham aconselhou como governador de Arkansas, e mais tarde como presidente na própria Casa Branca. Naquela pequena sala, ele era a mesma pessoa que vi quando eu tinha 11 anos nesse campo de futebol, disse Clinton na terça-feira depois de ver o caixão na casa de Billy Graham. George W. Bush e sua esposa, Laura, também visitaram a casa de Billy Graham na terça-feira. Em Washington, Ryan disse que não havia dúvida de que Billy Graham receberia a honra de uma exibição pública na rotunda. Ele disse a repórteres que quase imediatamente depois de ouvir a morte de Billy Graham Trump, McConnell e representante Patrick McHenry, que representa o distrito da família Billy Graham, concordaram que isso aconteceria. Billy Graham compartilha a honra com 11 presidentes e outros americanos distinguidos, começando com o senador Henry Clay of Kentucky em 1852 e, mais recentemente, o senador Daniel Inouye, do Havaí, em 2012, de acordo com a Câmara e o arquiteto do Capitólio. Billy Graham é apenas a quarta pessoa privada que mora em honra desde 1998. Os outros são 2 policiais do Capitólio do Zéu que morreram na fila do dever em 1998 e heróis dos direitos civis, Rosa Parks. Em 2005, Trump conheceu Billy Graham na festa do 95º aniversário do pastor em 2013, mas está mais perto de Franklin Graham Jr. Na sexta-feira, Trump deveria comparecer ao funeral de Billy Graham perto de sua biblioteca em Charlotte, Jimmy. I will forgive you. I will change you. I'll make you a new person. If you come to the cross by repentance and faith. Come to Christ. Deixe sua opinião sobre essa notícia. Não se esqueça de clicar em gostei e se inscreva no canal. Ative o sininho para acompanhar a próxima notícia.